seguinte, hoje há algum recurso da PIP, FAPESP, em alguma empresa do segmento de segurança? Boa pergunta, boa pergunta. Sim, né? Existe um projeto, que é o projeto que, inclusive, eu coordeno. Dando o primeiro exemplo, né? Vamos falar de casa, né? Porque diz que santo de casa não faz milagre, mas temos que fazer. Então, tem sim, é um PIP-FAPESP. Eu vou até pegar aqui para vocês a informação, passar para o link aí para que vocês tenham acesso. Então, existe um projeto PIP Fase 2, por exemplo, de 2 anos. O investimento da FAPESP é em torno de R$1 milhão no PIP Fase 2, tá certo? Para que vocês tenham uma noção do quanto é investido. O PIP Fase 1 é em torno de R$200 mil. E esse PIP, ele está diretamente ligado a esse processo de construir metodologia de ensino baseada em simulação virtual para qualificação e avaliação continuada. Então, ao longo dos anos, eu fui captando recursos para o desenvolvimento. Inclusive, o primeiro simulador de tiro que a gente desenvolveu em 2003 foi com o apoio do governo. Porque, óbvio, ninguém queria investir, era óbvio que nenhuma empresa queria contratar uma empresa que ainda ia desenvolver um simulador. É mais fácil importar ao dólar, hein? 5,61 hoje, hein? Então, o brasileiro prefere importar um equipamento a 5,61 dólar e depois se virar para dar manutenção. E, nesse caso, do que, claro, comprar produto nacional. E com essa história de nacionalizar os simuladores de tiro e baixar os custos, né? Diminuir ali os valores envolvidos, foi a justificativa para captar o recurso. Então, é importante, né, Teanes? Quando você capta recurso do governo estadual ou federal, você precisa justificar. Fazer um simulador é pouco. Você tem que explicar o contexto socioeconômico, o que vai impactar, qual é o valor agregado quando você treina com simulação. Então, o que eu aprendi ao longo de 19, 20 anos foi justificar captação de recursos para esse tipo de tecnologia para o nosso público, né? Então, passei agora o link para você. Esse link é do site da própria FAPESP, onde está ali o detalhe sobre o projeto, coordenador, projeto, data de início do projeto. Lembrando que, por ser órgão público, o dinheiro, ele é público, então você tem que prestar contas, então tem toda a justificativa de informações e detalhes. Existe, sim, mais outras 2, 3 projetos na área de segurança, mas não na área de treinamento para segurança, como é o nosso caso aqui, a temática do assunto, né? Mas sim, o PIP distribuiu alguns projetos para a área de segurança, com processamento de imagem, com drone também tem um projeto lá, e assim, sempre vislumbrando soluções disruptivas para a nossa área de segurança pública privada, né? Qual que é a dificuldade, hein, Teanes? Mercado. Na fase 2, você tem que escrever um plano de negócio desenhando o mercado e como é que você vai entregar esse valor ao mercado, a que preço e de que forma que é o seu modelo de negócio. Então, começa cada vez mais a ficar complexo ali a construção de um modelo de negócio envolvendo, no nosso caso, simulação. Só que, como já trabalho há 20 anos no nosso mercado, óbvio que tem algumas decisões que já foram tomadas no passado e a gente foi construindo alguns processos. Vou dar um exemplo para vocês. Em 2003, sem dúvida, o simulador de tiro ainda estava em voga, estava se construindo esse mercado, essa percepção. Lembrando, e é importante comentar, hein, o único simulador de tiro da Polícia Federal foi adquirido pelo projeto desenvolvido junto à FAPESP, que é o nosso lá. Então, hoje, a Superintendência da Polícia Federal adquiriu há um ano e meio atrás, 2 anos, um simulador de tiro da nossa linha lá, onde, inclusive, os dados vão todos para a internet, né, nas nuvens lá, né? Então, faz todo o gerenciamento ali nas nuvens, e você usa ali o simulador num custo mais acessível, né, para a Polícia Federal, onde ele tem ali o treinamento e todos os dados são colocados na plataforma que a gente chama de Infotis, que ficam nas nuvens, onde tem ali geração de dados, de informações e detalhamentos desse tipo de qualificação e avaliação. Lembro que eu não uso o termo treinamento. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque você precisa ir evoluir nos processos. Então, uma das percepções que nós tivemos, e foi uma conversa
E aí eu tenho que falar do Moretti, né? Você lembra lá o Cláudio Moretti, nosso colega, onde ele foi o primeiro a falar para mim sobre algo que eu fiquei assim impressionado, isso há 5, 6 anos atrás. Ele falou assim: Valério, você sabia como é que treina OMD e IDA, segurança privada? OMD, observar, memorizar, descrever, IDA, identificar, decidir, agir. 2 técnicas que foram cunhadas na década de 50 lá pelo FBI, né? Como boas práticas, todo agente deveria dominar essas técnicas de OMD e IDA. Óbvio que a área de segurança pública privada sem dúvida, o profissional que domina essas técnicas, ele está muito mais preparado para realizar suas atividades. Só que aí o Moretti falava assim: Valéria, eu vou te mostrar como é que a gente ensina aqui na academia. 2 slides, né, Teanes? Mostrava o primeiro slide, que era normalmente a foto, essa foto eu vi várias vezes em vários professores do shopping, estacionamento do shopping center. E aí mostrava o estacionamento com os carros e, segundo slide, primeiro perguntava, pessoal, tá prestando atenção na imagem? Estamos prestando atenção na imagem. Nenhuma dúvida? Nenhuma dúvida. Virava lá o slide, fazia a pergunta, qual era a cor do carro que a porta estava aberta? E aí, claro, os alunos davam risada, professor, pegadinha, pegadinha. E aí, esse era o exercício para o OMD, observar, memorizar, descrever. Então, ali, ele comentou isso e ficou na minha cabeça. Falei, nossa, a gente quer treinar a pessoa a dar o tiro, né? Uso progressivo da força, né? Nós estamos falando do uso progressivo da força, que vem lá, esse termo muito do pessoal lá de Minas Gerais, ou uso seletivo da força, também muito empregado no Brasil esse termo. E a gente sempre prepara a pessoa ali, né? O simulador foi no foco do tiro. Por quê? Porque ali era um processo de economia. Esquece metodologia de ensino. Era basicamente o simulador de tiro para economizar projétil, mão de vaca. Projétil. Então, vamos economizar. Ué, como assim? Não, é que o tiro real gasta muito, né? Porque aqui no Brasil é caro, né? Munição. E aí o simulador vai fazer com que a gente gaste menos tiro. Olha a justificativa para comprar um simulador de tiro. Era para diminuir o custo com tiro. E aí o mais interessante é que daí vinham umas outras justificativas, como, é mais seguro, né? Porque você não precisa ir num stand de tiro, juntar todo mundo, né? Para levar lá no ônibus, porque o stand de tiro tem que ser homologado, é caro também. Então, sempre a justificativa é dinheiro. E aí, a proposta de fazer o simulador era que com o simulador você conseguiria fazer, inclusive, dentro do posto, né? Dentro da base, não precisaria sair todo mundo, daria para treinar menos gente, tempo mais contínuo. Essas justificativas foram utilizadas não só no Brasil, mas no mundo para vender simulador de tiro. O Brasil, infelizmente, é normal o insucesso em algumas decisões. Os simuladores que foram vendidos normalmente foram mais para outro propósito, que não era treinamento, e como está gravando eu também não vou dizer. Mas não foi especificamente para treinar profissionais. E todo mundo sabe disso. Quem vendeu sabe muito bem por que vendeu e por que custava 2, 3 milhões. Não é verdade? Então, veja, não tem dúvidas do nascimento da simulação no Brasil, nasceu torto, porque nasceu sem uma justificativa dentro desse processo. E aí, quando conversando com o Moretti, eu fiquei notando, poxa, todo mundo olha para um simulador de tiro, mas não tem um simulador de OMD, um simulador de IDA para o profissional tomar decisões. E foi ali que a gente começou a se aprofundar dentro desse processo, onde a gente começou a propor ferramentas para condicionar os alunos dentro das academias, né, a poder treinar isso, pelo menos. E, é claro, posteriormente, a avaliar, a verificar se aquele conhecimento de OMD e de IDA realmente estava impregnando aquela pessoa, né, o conhecimento dominando. Então, veja, foi isso também que eu queria destacar para vocês. A simulação não é só restrita ao processo de tiro. A simulação ela pode ser empregada em várias outras processos e técnicas da formação do nosso profissional, seja de segurança pública, seja de segurança privada. Vou dar um exemplo na segurança pública.
você tem uma área toda, além do tiro, tem um outro grupo que dá treinamento de sobrevivência policial. E a sobrevivência é o dia a dia. E dia a dia é OMD, dia a dia é IDA. Porque as decisões do profissional, eles precisam ser norteadas, eles precisam ser treinadas também. E a simulação é o gatilho mental para esse processo. Então, nesse conjunto desse processo, você tem várias outras formas de usar a simulação realística, que também tem seu custo, mas a simulação virtual, porque é escalável, né? Dá para você treinar a simulação em 10 mil pessoas no mesmo dia, 50 mil pessoas no mesmo dia. Por quê? Porque você vai construindo um tipo de simulação num custo muito mais acessível e mais escalonado, mais escalável. Então, é esse o nosso propósito, é também falar da simulação virtual, não só no mais tradicional, que era a tal do simulador de tiro, que teve dificuldades gravíssimas para se impor no mercado, não conseguiu. O que foi comprado foi muito específico, foi pontual, decisões pessoais, nada dentro de um contexto de metodologia de ensino, e agora uma nova século XXI, né? Uma nova geração de profissionais que atuam na nossa área de TD, treinamento e desenvolvimento, buscando incorporar realmente, até por causa da pandemia, né? O distanciamento, precisa continuar qualificando e avaliando à distância, e propondo a simulação em vários meios, né? Em vários processos do nosso treinamento. Então, é um pouco mais dessa visão geral, tá? No sentido de a FAPESP, então, apoia esse tipo de projeto disruptivo. O que é um projeto disruptivo? Não tinha nada no passado parecido. Então, para vocês terem uma ideia, o insight que o Moretti deu, e depois eu conversei muito com você, né, para aprofundar a ideia do OMD e do IDA, foi trazendo, conversei também lá com o Johnny, da PM, né, que foi 30 anos na PM, lá o Johnny Mascarenhas também, então foram pessoas que foram trazendo para mim esse subsídio, esse conhecimento, e a gente começou a entender que poderia começar por aí, a cultura de usar simulação, treinando processos de OMD e de IDA, seja junto à segurança pública, seja junto à segurança privada.